Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Faculdade de Medicina da Santa Casa sobre concentração de solução. Vindo aqui para a questão temos o seguinte: o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira indica, na preparação do Lugol Forte, solução indicada para tratamento da deficiência de iodo e hipertireoidismo, a seguinte formulação. Então, no Lugol Forte você vai ter o iodo ressublimado, o iodeto de potássio e água purificada em QSP, é quantidade suficiente para, que ele vai explicar a seguir. Então, a fórmula química do iodo ele dá, que é o I2, 5 gramas, tem aqui no Lugol Forte em 100 ml. O iodeto de potássio tem 10 gramas e a água aqui em 100 ml nesse QSP. Então, a solução vai ter um volume final de 100 ml. Ele vai explicar isso a seguir. Então, ele fala, ó, considere que o QSP seja a quantidade suficiente para, isto é, a quantidade de solvente até que se atinja o volume final da solução. Então, você coloca lá como se você estivesse avolumando num balão volumétrico, por exemplo. Colocou lá a quantidade de soluto, aí você avoluma para 100 ml de solução, ok? Ele continua. Também considere que o teor de iodo no iodeto de potássio seja de 75%, e que 1 ml da solução de Lugol Forte é o equivalente a 20 gotas, que é também o equivalente a 1 grama, certo? E ele quer saber o quê? A quantidade total de iodo contida em uma gota de Lugol Forte. E aqui estão as alternativas. Então vejam que as alternativas estão em miligramas e aqui nós temos grama, ok? Então, em algum momento a gente vai fazer uma conversão de grama para miligrama. Mais uma coisa, ele quer saber a quantidade total de iodo em uma gota. Então, nós temos duas fontes de iodo. Nós temos o iodo, lá o I2, que tem 5 gramas, e nós temos o iodeto de potássio, que tem ali 10 gramas. Só que no iodeto de potássio, 75% é iodo. Como ele quer saber o iodo total, nós vamos ter que fazer essa determinação de quanto de iodo vai ter no iodeto de potássio, naquela massa que está relacionada com os 10 gramas de iodeto de potássio que está na tabela e que isso está tudo em 100 gramas de solução, ok? Então, a gente vai começar fazendo o quê? A gente vai começar determinando a quantidade de iodo no iodeto de potássio. Então, eu vou começar por essa informação aqui. Então, vamos lá para a tabela para ver qual que é a massa, para vocês lembrarem qual que é a massa de iodeto de potássio que tem aí nos 100 ml de Lugol Forte, ok? Então, vem aqui comigo. Então, como eu falei, aqui é o iodo puro. Como ele quer saber lá a quantidade total de iodo, nós vamos determinar quanto de iodo tem aqui, e aí nós vamos somar com a quantidade de iodo que já tem lá livre para solução de Lugol Forte, ok? Então, é isso aqui, a gente vai pegar 10 gramas é o 100%, então 75% é iodo, então 75% de 10 gramas vai dar quanto? A continha é bem simples, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, a massa de iodo no iodeto de potássio, a gente vai ser o seguinte. Então, 10 gramas é o 100%. Então, esse é o valor da tabela. Então, 100 ml de solução tem 10 gramas de iodeto de potássio. Só que ele fala que 75% é iodo. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui é o 100%. Aí, 75% é quanto? Porque aí porcentagem cancela com porcentagem, sobra aqui unidade de massa, ok? Então, posso cancelar um zero aqui, 75 dividido por 10 vai me dar 7,5 gramas de iodo, de iodeto aqui, iodeto de potássio se dissocia em K+, e iodeto, ok? Que é o iodo, né? A gente quer saber o iodo total, então isso aqui, para mim, é o que eu tenho aqui que vem do iodeto de potássio. Agora, como ele quer saber o iodo total, a gente precisa somar com aquela quantidade que está na tabela do iodo livre que vai ter, que é os 5 gramas, tá certo? Então, o iodo total vai ser isso aqui, mais aquele iodo que tem aqui, ó. Então, o iodo ressublimado, aqui já está livre, né? Aqui ele está misturado, ó, que é um composto, né? Uma substância composta aqui. Então, aqui tem o iodeto e tem o potássio. Aqui eu tenho o iodo puro, por isso que eu estou somando aquele 75% de 10 gramas mais os 5 gramas que eu tenho aqui. Então, 7,5 mais 5 vai me dar 12,5 gramas de iodo, é o que eu tenho no total.
Só que ele não quer saber a quantidade de iodo que tem no total, nos 100 ml. Ele quer saber a quantidade de iodo que vai ter em uma gota. Por isso que tem essas conversões aqui. 1 grama é o equivalente a 20 gotas, que é equivalente a 1 ml. Então, isso que a gente descobriu de tudo isso aqui está em 100 ml. A gente tirou esses dados da tabela. Lembra que na tabela o volume é de 100 ml. Então, tudo isso aqui, eu posso dizer que ele está em 100 ml. Ok? Agora eu tenho que fazer, bom, e essa quantidade está em 100 ml, então em 1 ml vai ter quanto? Por que eu vou fazer para 1 ml? Porque como ele quer saber para uma gota, qual que é a relação de gota? Bom, gota está relacionado com 1 ml. Então, como ele quer saber gota? E a gota está relacionado com 1 ml. Então, como eu já descobri para 100 ml, se eu fazendo outra relação, eu descubro quanto tem 1 ml. E aí, se eu descobrir quanto tem 1 ml, eu faço a relação para ver quanto eu vou ter aqui em 20 gotas. Aí depois é só dividir por 20 para eu chegar a quanto vai ter em uma gota só. Tá certo? Então, vamos fazer isso aqui. Então, isso aqui está em 100. Então, em uma vai ter quanto? É só dividir isso aqui por 100. Então, em 1 ml vai ter quanto de iodo? 12,5 está em 100, ó. Porque, como eu disse, nós tiramos essas informações aqui da tabela fornecida pela Santa Casa. Então, isso aqui está em 100 ml. Então, em 1 ml vai ter quanto? Então, 12,5 dividido por 100, como são dois zeros, eu ando a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Isso aqui vai me dar 0,125 gramas de iodo em 1 ml. Tá certo? Aqui ml cancela com ml. E aí, como eu falei, são dois zeros, você anda a vírgula duas casas para a esquerda. Por isso que dá 0,125 grama de iodo. Isso já para 1 ml. Aí, ó, como as unidades aqui das alternativas estão em miligramas, eu já posso transformar isso aqui para miligrama, tá? Então, para transformar isso aqui para miligrama, eu vou dar 0,3 casas para a direita agora. Então, 1, 2, 3. Então, isso aqui vai me dar 125 miligramas, só que isso está em 1 ml. Esses 125 miligramas estão em 1 ml, que é o que a gente achou agora. A gente tinha descoberto para 100, dividimos por 100 para saber quanto tem em 1. Por que agora? Porque esse 1 ml é o equivalente a 20 gotas. Então eu posso dizer que isso aqui está em 1 ml, como também posso entender que isso aqui está em 20 gotas. Só que ele quer saber para uma gota. Então o que eu faço? Eu pego essa quantidade aqui e agora eu divido por 20 para saber quanto vai ter em uma gota. Tá certo? Então, essa relação aqui é importante para que você responda, para que você resolva essa questão aqui. Então, agora a gente vai para a última parte do cálculo, que é para saber a quantidade de iodo total para uma gota. Então, quando a gente vem para cá, o que a gente vai ter? Que isso aqui está em 20 gotas, porque como eu disse, a gente descobriu para 1 ml, e o 1 ml está relacionado, ó, é uma igualdade, 20 gotas é igual a 1 ml. Então, isso aqui está em 1 ml, mas também está em 20 gotas, é o equivalente. Então, vou dividir por 20, ok? Só que ele não quer saber em 20, ele quer saber em uma gota. Então, aqui eu multiplico por uma gota, tá certo? E aí, gota cancela com gota, tá? Por isso que é legal você colocar as unidades e você fazer por análise dimensional, que você vai vendo o que vai se cancelando e você vai entendendo quais vão sendo os seus próximos passos para você não se perder usando a análise dimensional, porque uma coisa vai levando para outra e unidades vão morrendo, vão sendo canceladas aqui e você vai seguindo com o que vai sendo fornecido de dado para você, tá certo? Então, gota cancela com gota, aí 125 dividido por 20, para eu fazer isso aqui na hora de cabeça, como que eu posso fazer? Como que eu posso pensar? Que 20 é 2 vezes 10. Então, 125 dividido por 10 vai me dar 12,5. Então, 20 é 2 vezes 10. Eu usei o 10. Então, 125 dividido por 10 vai dar 12,5. Aí, 12,5 dividido pelo 2, o que vai acontecer? Isso vai me dar 6,25. E aí, tem uma alternativa que tem esse valor aqui. Certo? Então, muito fácil de você pensar isso aqui na hora. Então, aí você fala, vou ter que fazer uma continha. Não, tipo, o que é 20? É 2 vezes 10. Penso mais fácil. 125 dividido por 10 dá 12,5. Aí 12,5 dividido por 2 dá 6,25 miligrama de iodo
enquanto em uma gota, certo? Você vê que uma coisa veio levando a outra, ó. Descobrimos quanto de iodo tinha no iodeto de potássio, pela quantidade, pelo 75% que ele deu. Somei com o iodo livre que estava na tabela. Aí, isso aqui está na solução toda, está em 100 ml. Então, preciso descobrir quanto está em 1 ml, porque ele me dá a relação para 1 ml e equivalente à gota, que é o que ele quer como resposta. Então, se essa quantidade está em 100 ml, então, em 1 ml, quanto que eu vou ter? Então, divido isso aqui por 100. Dividi por 100, cheguei nisso aqui. Beleza. Aí, esse 1 ml é o equivalente a 20 gotas. Então, esse 1 ml é o equivalente a 20 gotas. Então, isso aqui também está em 20 gotas. Só que ele quer saber para uma gota. Então, divido esse cara aqui também por 20. Dividi por 20 e aí cheguei na resposta correta. Certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Ok? Então, é uma questãozinha tão simples? Não é tão simples, tá? Quando tem muitos dados, os alunos acabam se perdendo um pouco quando tem algumas informações, não sabe por onde começar, certo? Mas imagina que a quantidade total em uma gota tem que ser o último cálculo que você vai fazer. Então você vai começando, fez a relação do iodeto de potássio, descobriu quanto tinha lá, quanto equivale a 75% daquelas 10 gramas iniciais, aí soma com o iodo livre, somou com o iodo livre, beleza? Isso ali estava em 100 ml porque isso veio da tabela. Lembra que a tabela era água QSP de 100 ml. Então você avolumou, você colocou a quantidade de iodo, colocou aquela quantidade de iodeto, avolumou para 100 ml. Então aquilo está em 100 ml. Então para 1 ml vai ter quanto? Por que você vai passar para 1? Porque 1 está relacionado com 20 gotas. Aí depois você divide o valor por 20 para chegar quanto tem de iodo em uma gota. Certo? Então se você vai usando análise dimensional e você vai vendo as unidades se cancelando, você vai conseguindo entender melhor do que se você vai fazendo de outras formas, creio eu. Tá certo? Então, uma questãozinha interessante da Faculdade de Medicina da Santa Casa, tá? Alguns alunos pediram para fazer essa questão aí durante a aula, ficaram com dúvidas, e aí resolvi trazer ela aqui para o canal. Tipo, não é uma questão tão complicada, mas ela também não é uma questãozinha onde você vai fazer uma continha simples e você vai chegar na resposta final, tá? Como eu falei, quando tem muito dado, os alunos costumam se ficar um pouco perdidos aonde eles têm que começar. Por isso que eu coloquei ela aqui no canal, tá certo? Então, uma questãozinha assim interessante, por isso que eu trouxe, e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam fácil, se acharam média ou difícil, me digam se conseguiriam ter esse desenvolvimento de raciocínio, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!